Vamos falar um pouquinho sobre o resultado das empresas estatais. A gente viu que os Correios, né, trouxeram aí um resultado negativo, algumas outras empresas estatais também, nos últimos anos, vêm trazendo resultados negativos, e aí eu queria entender contigo. Eh, Está errado falar que geralmente quando a esquerda está no poder, as empresas estatais tendem a dar prejuízo? E qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é um problema muito mais amplo, a gente tem que olhar. A empresa estatal, na realidade, ela tem déficit, né? Porque várias empresas estatais, teoricamente, elas não foram criadas para dar lucro. Não faz sentido, tá? Algumas empresas estatais darem lucro. Por exemplo, eu vou chegar nesse problema específico, né? A gente estava falando aqui sobre o Estado desenvolvimentista, né? A ascensão da China, do próprio Japão e da própria Coreia do Sul foi a presença do Estado investindo fortemente em infraestrutura de longo prazo, ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, porque são investimentos que só o Estado faz, né? Quando a gente estuda em finanças, eu sempre digo isso, né, que dava aula inclusive de análise, a avaliação econômica financeira de projetos. Tem três variáveis em qualquer fluxo de caixa de qualquer projeto e de qualquer empresa, né? Que é o fluxo que aquele projeto dá, o custo de capital que está associado ao risco daquele projeto e o tempo que aquele fluxo vai ser gerado. Então, nessas três variáveis, ela vai definir qual projeto você vai investir ou não, né? Então, pegando uma empresa privada, eu tenho aqui 100 milhões que eu vou reter do lucro da empresa para investir em novos projetos, né? Só que aí, a minha área de projetos tem lá 20 projetos, né? Pô, se eu for investir nos 20, eu preciso de 1 bilhão. Eu não tenho 1 bilhão, eu tenho 100 milhões. Então, como é que a gente classifica os projetos que a empresa vai investir? Pode ser pela TIR, que é a taxa interna de retorno, ou o VPL, que na lógica matemática é a mesma, né? Se você pegar a TIRA, que dá a maior TIR, e se pegar o VPL, o que tiver o VPL, que é o valor presente líquido, mais alto, né? Mais positivo. Ele tem que, obviamente, ser acima de zero, para ele ser um projeto viável, considerado um projeto viável. Aí você pega aqueles 20 projetos, faz toda essa avaliação econômica e financeira e fala assim, bom, eu vou investir nesses 3 só. Eu só tenho 100 milhões, esses 3 projetos vão consumir os meus 100 milhões, e são os 3 projetos que dão a taxa de retorno muito mais alta ou o VPL muito mais positivo. E influenciado por essas 3 variáveis, né? O fluxo, o tempo e o risco. Então, qualquer projeto de longo prazo, a empresa não vai fazer. Nenhuma empresa investe num projeto que vai dar retorno em 40 anos. Primeiro que a lógica ali, ele nunca vai classificar esse projeto ali, nunca vai ser o contemplado para fazer o investimento. E ele vai cada vez mais, principalmente com a financiarização da economia, né, que as pessoas discutem muito hoje, né, que é muito mais esse lado das finanças do que o lado da economia. E o lado das finanças olha exatamente os números, né? O que vai me dar mais retorno no menor prazo possível, né? Então eu acabo sempre privilegiando os projetos de curto prazo. O que faz diferença na economia, no crescimento econômico de um país, são os investimentos de longo prazo, né? Então a própria Estados Unidos, que é o exemplo do capitalismo, todas as tecnologias que hoje eles dominam o mundo foi investimento estatal, foi investimento do Estado americano, seja ele direto via DARPA, Agência de Defesa dos Estados Unidos, que criou a internet, criou o GPS, criou tudo que está hoje nos nossos telefones. Se não existisse esse investimento, nem existiria essas tecnologias. Obviamente, depois a iniciativa privada foi lá, pegou as tecnologias criadas, criaram outras inovações e isso virou um negócio comercial que deu retorno para essas empresas. Mas foi investimento do Estado que foi feito. Assim como as grandes outras economias que desenvolveram, foi o Estado desenvolvimentista japonês que desenvolveu a indústria do Japão, né? Foi o Estado desenvolvimentista na Coreia do Sul, do General Park, que era uma ditadura, que desenvolveu as empresas norte-coreanas. E um exemplo da China, que é o Estado que investe em tudo ali, estrategicamente, onde eles desejam investir. E eles investem em coisas que, teoricamente, não dão retorno, que a gente também estuda em finanças. Todo projeto que a gente estuda em finanças tem uma parte que a gente apropria lá e a gente não considera, que a gente chama de sunk cost, né? Que é o custo afundado. Que é, se você considerar ele no projeto, você inviabiliza. Então, sei lá, estou numa empresa, quero produzir um novo modelo de tênis revolucionário. Eu faço uma pesquisa no mercado, tal, qual seria a aceitação desse produto, qual seria a faixa de preço. Só que uma pesquisa bem feita custa 10 milhões de reais, né? Vou contratar uma agência de pesquisa e tal. Se eu pegar esse custo dessa pesquisa e jogar dentro do projeto desse tênis, pelos números eu não vou aprovar o projeto, porque ele vai inviabilizar o projeto. Então, em finanças, em teoria, a gente já considera isso um custo afundado. É um custo que, se eu fizer ou não o projeto, eu vou ter que ter. Então, isso é chamado de custo afundado. Então, na teoria das finanças, na teoria capitalista, isso existe. Quando eu abro isso para o Estado como um todo, existe o custo afundado do Estado, que é eu investir numa coisa que eu talvez não dê nada. Como foi a internet. Ninguém sabia que, de repente, isso ia virar a base de tudo da nossa tecnologia a internet. Mas eles investiram, o próprio GPS, eles investiram. Podia não ter dado em nada, assim como tem um monte de investimento que o Estado faz que não dá em nada.
É só dinheiro que foi embora. Mas foi feita uma pesquisa e desenvolvimento ali, investir em ciência e tecnologia. Então, esses investimentos de longo prazo, quem faz é o Estado. Então, o Estado tem que fazer esse investimento, independente se vai dar certo ou não. Aqueles que dão certo compensam os que dão errado. Porque vai revolucionar, vai criar inovações, vai criar tudo. Tá? Então, os países fazem isso. E os países fazem isso através de suas empresas estatais. Tem algumas coisas das empresas estatais que são investidas em tecnologia e tem algumas coisas que são investidas em políticas públicas, em serviços públicos. Então, feita essa introdução, vou voltar aqui a esse resultado que saiu das estatais. Eu peguei esses resultados e eu olhei. Os dois que mais deram déficit, ou que eles chamam de prejuízo, foi uma empresa de serviços hospitalares, que fornece insumos e produtos hospitalares para os hospitais universitários. Essa empresa não é feita para dar lucro. Ela tem subvenções do Estado para fornecer insumos, serviços, tecnologia para os hospitais universitários, que a gente sabe que os hospitais universitários atendem a população carente. Sim, claro. Não foi feito para dar lucro. Sabe qual que é a segunda, que deu o segundo maior déficit? De 4 bilhões? Qual? A Embrapa. Então aí você pega a Embrapa, olha só para a Embrapa e fala assim, putz, ela deu 4 bilhões, vamos fechar? Quantos bilhões a Embrapa não propicia de lucro para o agronegócio brasileiro? Sim, claro. O agronegócio brasileiro só está na fronteira tecnológica hoje e só tem a capacidade de gerar retorno no mercado internacional com os produtos do nosso agronegócio pelas pesquisas agropecuárias que é desenvolvida na Embrapa. Né? Então a Embrapa é uma agência estatal que ela é invejada inclusive pelos americanos. Essa guerra comercial que a gente está vendo, o Brasil em termos de tecnologia agrícola está muito à frente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos investem dinheiro estatal lá também. Só que a nossa Embrapa se tornou um centro de excelência em pesquisa agropecuária. Então, se você olhar só, pegar essa planilha e olhar, você vai fechar essa empresa de serviços hospitalares, você vai fechar a Embrapa. Mas e o quanto ela não gera de lucro na nossa economia quando você olha como um todo? Então, se eu fosse olhar o mapa como um todo, eu pegasse, essa empresa deu, se não me engano, 17 bilhões. Quando você junta todas, 17 bilhões de déficit. Você fala assim, vamos fechar tudo e vamos economizar 17 bilhões. Qual vai ser o impacto na economia como um todo se eu fizer isso? Então elas podem estar dando déficit, mas elas estão gerando ou serviços públicos melhores de um outro lado, ou lucro para o nosso agronegócio de outro lado. Então, obviamente, você tem que olhar caso a caso. Existe ineficiência? Com certeza deve existir. Existe ineficiência em empresa privada. Não teve o caso das Americanas? Um rombo de 40 bilhões numa empresa que era... Né, os acionistas era o suprassumo do exemplo dos capitalistas brasileiros, que eram o pessoal do 3G Capital, e deram um rombo de 40 bi. Então, existe ineficiência em tudo. Então, a gente tem que olhar essas estatais, existe ineficiência? Precisamos olhar, né? Precisamos olhar caso a caso e resolver esses problemas, mas não atacar da forma que as pessoas estão atacando. Os Correios, no caso específico que você está dizendo, deu déficit, deu prejuízo agora. Os Correios é um problema mais antigo, né? Os Correios tinham um monopólio de correspondência de encomendas. Aí eles quebraram o monopólio das encomendas, que é a parte que dá lucro. O que dá lucro hoje é entregar encomenda, não é entregar carta. Sim. E deixaram a parte da obrigação de entregar cartas no Brasil inteiro para os Correios. Então eu costumo brincar, falou assim, quebrei o monopólio, o filé qualquer um pode explorar e você tem que obrigatoriamente ficar com o osso. O osso é todo seu. Junto a isso veio o que a gente chama de precarização da força de trabalho. Os Correios já tinham uma estrutura gigante de carteiros, né? De pessoas que fazem as entregas. Essas pessoas são formalizadas na CLT, tem todos os encargos sociais, a empresa tem tudo isso. Então já é um custo muito pesado para a empresa. Quando você tira o filé, que era entregar encomenda onde gerava lucro, você deixou um problemaço para a empresa. E aí todas as empresas privadas passam a explorar o que dá lucro. Então você pega a Amazon, o Mercado Livre, estou falando dos marketplaces diretamente, mas você pega a FedEx, a DHL, todas elas podem explorar esse mercado, e é onde dá lucro. Essas empresas exploram onde? Nos grandes centros, é onde a sua logística é mais fácil, você tem um retorno maior. Mais rápido. Ninguém quer explorar lá no meio da Amazônia. Os Correios também têm a obrigação, quando tem as eleições, de 2 em 2 anos, de distribuir as urnas no Brasil inteiro. Isso é uma obrigação dos Correios, isso é um custo para a empresa. Então, quando você olha o mercado como um todo, você tirou essa parte do filé e outra. E as empresas privadas que ficaram com essa parte das encomendas, elas precarizaram a força de trabalho. É uma concorrência desleal. Você pega a Amazon, o cara tá num Corsa, você vê isso direto aqui na rua, então, até a tampa de encomenda, entregando encomenda até 10 horas da noite. E recebe por cada encomenda, não tem vínculo empregatício com a empresa, não tem nada. Recebe por encomenda. Então,
você precarizou essa força de trabalho frente a uma mão de obra mais qualificada e com uma estrutura muito mais pesada que tem os Correios. Tá? Então, isso tudo a gente tem que ver. Aí, vamos comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um correio estatal. Os Estados Unidos chama USPS, que é o correio estatal nos Estados Unidos. Eu até peguei, quando me questionaram isso aí, ela teve um déficit, pega os 3 últimos anos, ela teve um déficit de 15 bilhões de dólares, depois um de 23 bilhões de dólares, estou chutando aqui, mas é muito próximo disso, tá? 23 bilhões de dólares, e agora, no ano passado, 37 bilhões de dólares. Nossa, o correio estatal nos Estados Unidos teve isso. Eles fecham o correio estatal? Não fecham, porque eles têm, é mais ou menos parecido com os nossos correios aqui. Eles têm a obrigação, porque lá tem o voto via correio, né? A gente vê sempre essa discussão, mas eles são obrigados a dar toda a logística para esse voto via correios. Eles entregam correspondência no país todo, independente de que local tá, se dá retorno ou não, eles entregam. Eles prestam uma série de serviços para a sociedade quando você está falando de logística. Então, o Estado americano aceita ter um déficit de 37 bi numa empresa estatal de correio deles, porque ele sabe que tem uma outra função por trás disso. Então, novamente, a gente precisa olhar os correios. Tem ineficiência? Deve ter. Tem como corrigir? Se tiver, vamos corrigir. Mas não simplesmente olhar os correios e tratar ela como se ela fosse uma empresa privada. Ela não é uma empresa privada, ela é uma empresa estatal que lá no início foi criado e ela dava superávit porque ela tinha o mercado todo para fazer. Ô, mas vamos trazer ali na época, do Bolsonaro. Alguns anos, eu não sei de cabeça se foram todos, mas o Correio chegou a dar lucro. Chegaram a mascarar de alguma forma com venda de ativos? Por que naquela época deu lucro e recentemente prejuízo? Porque o Mercado Livre já existia, a Amazon, né? A gente tem que, como eu sou um financista, tem que olhar os números, as demonstrações e olhar o histórico disso, tá? Mas que eu sei que foi feito no início, geralmente quando entra um governo mais liberal, com uma visão mais de privatização de empresas estatais, se ele não privatiza, ele enxuga a empresa. Tá. Então, uma forma muito rápida de você dar lucro na empresa é você demitir pessoas. Sim. Mas podem demitir funcionários dos Correios sendo concursados? Não, ele pode reduzir estruturas de despesas de pessoal. Você pode, se não me engano, o Correio teve terceirizados e tem os PDVs também, né? O Programa de Demissão Voluntária, para tirar, sim, na época tirar o pessoal. Mesmo. Então, você faz os PDVs, até na pergunta anterior da Carol, que a Carol fez, né? Quando você olha a demonstração da empresa, eu costumo dizer, né? O lucro líquido ali é o fluxo do acionista. Para ele melhorar o fluxo dele, ele olha para os fluxos tá acima dele ali que sai. Então sai primeiro lá o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, aí impostos, né? Ele sempre tenta, ou as empresas sonegam ou fazem algum tipo de elisão fiscal, ou eles fazem algum tipo de benefício, né? Procuram algum tipo de benefício do Estado. Então é um fluxo do governo, o fluxo dos produtos que ele tem que comprar para revender ou para produzir, se ele for uma indústria, e o grosso está ali no despesa de pessoal, despesas operacionais, né? E com fornecedores. Então o que eles fazem é tentar reduzir esse fluxo. Então a melhor forma de você aumentar o seu lucro rapidamente é você demitir pessoas. Isso é uma forma mais rápida. Fornecedor, você tem ainda uma preocupação com a operação da empresa. Posso reduzir um fornecedor aqui, um outro ali, posso trocar o fornecedor. Toda empresa passa o tempo todo olhando essas linhas aí para tentar reduzir. Numa empresa estatal, a forma mais rápida de reduzir é demitir pessoas. Sim. Né? E aí você demite, aquilo é lucro na veia. Né? Sei lá, você demitiu ali e cortou 100 milhões na despesa pessoal. Aqueles 100 milhões vira lucro na hora. Então, uma forma de melhorar o lucro é fazer esse tipo de movimento. Agora, a que custo você consegue fazer isso? Né? A gente costuma, tirando até estatal, quando você olha para uma empresa privada, quando a gente está analisando para investir em ações, uma coisa que eu gostava sempre de olhar é isso. É porque para a empresa se manter competitiva e operacional ao longo do tempo, ela tem que investir em novos projetos, ela tem que a gente chama de CAPEX, tem que investir em bens de capital, manutenção de ativos. Se você olhar essa linha e a empresa estiver reduzindo muito aquilo, essa empresa vai ter problema no médio e longo prazo. Você para de investir em novos ativos e aí lá na frente você deixa de ser competitivo. Né? Eu vi isso muito quando teve aquele negócio na Vale. Né? Então eles pararam de investir em prevenção de acidentes, em manutenção de barragens, em compra de ativos e não sei o quê. Aquilo uma hora ia dar um problema. Então toda empresa a gente tem que olhar isso. E aí até, tirando a parte pública que a gente está discutindo, a grande preocupação na iniciativa privada, quando a gente está avaliando a empresa, é o que a gente chama desse conflito de interesses. É você alinhar